Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje você acompanha uma discussão sobre as formas de se manter atualizado nesse contexto mundial que a gente vive, de inovação tecnológica que a todo momento exige uma nova competência da gente. A gente conversa ainda aqui no Papo sobre a dor emocional que acaba influenciando na forma como a gente se alimenta. Você também confere aqui uma discussão sobre a necessidade de educação financeira para crianças e adolescentes. Então prepara o teu café e vem comigo conferir o que o Papo preparou para você. Aprender a aprender. Esse é visto como o principal desafio diante da evolução tecnológica que ocorre em ritmo acelerado no mundo. Para a gente entender essa cobrança imposta pelo novo arranjo vivido, é que recebo aqui no Papo com Ela o professor na UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, doutor em Ciências na área de Engenharia da Computação e mestre em Educação, Alexandre Martins dos Anjos. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouquinho do rumo que a educação toma nessa perspectiva que muito se fala que a gente vai precisar aprender a aprender. Né? A gente vivencia um contexto de inovação tecnológica numa velocidade bastante acentuada e sempre temos novidades no que diz respeito a diversos aspectos. Né? Como que fica o nosso comportamento para conseguir acompanhar todas essas novidades que chegam e não cair, por exemplo, numa falta de qualificação até para o mercado de trabalho? Uma pergunta bem complexa nos dias de hoje, né? Mas eu diria que existem várias dimensões quando a gente analisa uma pergunta dessa natureza. Primeiro, a gente precisa entender de qual ponto de vista a gente está tentando olhar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a instituição escola ou a instituição educacional, que é uma dimensão que precisa se readequar a esse contexto. Tem a dimensão do estudante ou daquela pessoa que busca aprender algo ao longo da vida, no seu dia a dia. E tem a dimensão também de quem ensina, que é muito preocupante, né? O professor nos dias de hoje, né? Então eu diria que nos dias de hoje nós temos uma evolução, aliás, nos últimos anos aconteceu uma evolução devido a esse desenvolvimento dessa sociedade, com a cultura digital. Isso já vinha antes da pandemia, mas acho que a pandemia levou isso, acelerou bastante também, né? Então eu diria que trabalhar nesse contexto de cultura digital é uma atividade que requer um olhar muito cuidadoso, porque ao mesmo tempo que a gente tem as promessas que vêm das tecnologias, as facilidades que se tem em vários tipos de recursos, vários tipos de tecnologias digitais, a gente também tem algumas armadilhas, né? Então eu diria que a gente precisa compreender o que essas tecnologias têm, o que elas podem nos trazer de evolução, de facilidades, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter essa visão crítica para saber qualificar, para fazer escolhas corretas, né? Para nos atender de fato a determinados objetivos, principalmente aqueles que são educativos, né? Nesse contexto, professor, conversando com outros professores, inclusive do Instituto Federal de Mato Grosso, eles diziam assim, olha, a gente está tendo uma preocupação em como construir trabalhos para esses estudantes, porque muitas vezes a gente sabe que eles jogam numa IA generativa, ali eles encontram uma resposta, não tem um engajamento tão profundo para poder saber se aquilo de fato é real ou não, se procede ou não, e nos entrega aquele trabalho. Então a gente está tentando de alguma maneira trabalhar a pesquisa mais em sala de aula, para que, de fato, esse estudante ele tenha um aproveitamento real desse momento de pesquisa, de estudo, de ensino, né? A gente precisa trabalhar esse senso crítico, professor, não só dos estudantes, mas da população no que diz respeito à facilidade que esse tipo de inteligência artificial oferece nos dias de hoje? Com certeza, né? Eu diria que os professores eles estão muito preocupados, né? E como é engraçado, há pouco tempo atrás nós estávamos preocupados com a tal da cola, com os métodos, né, não muito leais ao processo de aprendizagem, ao qual o estudante tentava pular um processo de aprendizagem. Muitas vezes você não imaginava que você não ia ter uma pessoa preparada para aquele contexto. Hoje,
a gente tem outras questões que nos preocupam, como é o caso da IA generativa, né? E isso vem, né? Eu trabalho com educação à distância. A gente ainda tem uma preocupação maior, que o nosso estudante não está ali perto, não está na sala de aula. E hoje, o estudante que ele não conseguiu compreender o prejuízo que ele tem nesse contexto, de usar uma IA para responder um questionário, para fazer uma atividade e simplesmente faz um copiar e colar, ele não consegue compreender que futuramente ele pode ser um médico, que muitas vezes pode colocar a vida das pessoas em risco, ele pode ser um engenheiro que vai fazer uma construção que venha a ruir. Então, você colocou uma palavra-chave muito importante: compromisso, sensibilidade, né, ao problema que isso pode ocorrer. E aí a gente precisa pensar na formação do professor, mas também na conscientização dos estudantes. Eu sempre digo em sala de aula, mesmo que em aulas à distância ou presencial, que a grande diferença que está, seja no estudante presencial ou à distância, é em cima dessas palavras, né? Compromisso. E eu uso muito exemplo. Eu tenho uma atividade que eu desenvolvo com os meus estudantes. Se esse estudante ele vai buscar a IA para resolver e simplesmente colocar até lá, não tem problema. Mas o dia que ele precisar daquele conhecimento, ele vai competir com a inteligência artificial. Agora, por um outro lado também, há outras possibilidades que esse docente pode trabalhar, em se tratando de um docente, além da conscientização, que são as metodologias, né? Eu costumo dizer que um casamento perfeito para você ter uma aprendizagem de qualidade é trabalhar a evolução nos aspectos metodológicos, junto com a evolução tecnológica. E aí, quando você fala de metodologia, a gente tem hoje as metodologias inovativas, as metodologias ativas, né? E há determinadas competências que elas precisam ser trabalhadas melhor, inclusive que dificilmente não serão substituídas tão facilmente como aquelas que são as competências socioafetivas, né? Trabalhar em grupo, trabalhar em times, trabalhar em equipe, né? Desenvolver um projeto utilizando uma visão centrada na solução de problemas, ou desenvolver um projeto para realizar algo a partir de um objetivo. Então, há aspectos que envolvem abordagem metodológica que podem ajudar muito a reduzir um pouco essa barreira. Mas uma coisa que eu sempre digo, a escola, ela trabalha normalmente, a escola, quando eu digo as instituições educacionais, elas trabalham muito em cima de algo que a gente chama de currículo. E o currículo ele não pode ignorar aquilo que está no seu entorno. Então hoje eu diria que há professores que condenam a IA, mas a inteligência artificial está aí. Ela pode ser utilizada para o bem e pode também ser utilizada para o mal. Então, o papel do educador é saber, sempre estar se aperfeiçoando, compreendendo as metodologias e as novas formas que você tem de trabalhar o processo de ensinar e aprender, para que se saia daquele aspecto clássico, né, metodológico, que se tem professor que ensina e o aluno que aprende, unidirecional, né? Compreendendo que a gente tem essa mudança no mundo hoje que vive em tempos de cultura digital e com essa disrupção que a gente tem ali no mundo das tecnologias e da educação. Falando dessa mudança, dessa direção unilateral do ensino-aprendizagem, o senhor já dizia no começo da nossa conversa de que o ensino ele não está mais em quatro paredes, né? Hoje a gente tem muitas fontes de onde beber e isso exige que a gente procure tornar essa atividade atrativa, né, essa forma de exposição atrativa e participativa também. Nesse contexto, professor, como é que o senhor tem visto o comportamento dos estudantes, né? Porque muitas vezes a gente escuta relatos assim, olha, agora para a gente prender a atenção do aluno está um desafio extra, né? A gente precisa competir com um celular que descarga aquela dose de dopamina, você fica ali rolando o feed incessantemente, né? Como é que está esse dia a dia em sala de aula para se adequar a esse novo contexto? Eu diria que esse cenário ele acontece em dois mundos. Né? A gente tem hoje a escola, ou as instituições educacionais formais, em que os estudantes lá estão imersos, e também tem aquela aprendizagem que se dá ao longo da vida, que não é formal, né? Se você me permite dar um exemplo de casa, eu falei do fazer arroz. E uma coisa simples como fazer arroz, eu dei um outro exemplo complexo, que é você construir foguetes, né? Quando eu fui aprender arroz, eu tive uma professora que era minha avó, na época, né? E aí eu estou saindo de dentro da escola e vindo para fora, para o meu dia a dia.
E ali eu lembro que a minha avó fazia um arroz muito gostoso, que me chamava a atenção, mas eu tinha um desejo de aprender a fazer, porque ela fazia um arroz como ninguém fazia naquela época. Então, a minha avó ensinou coisas importantes. Ela me ensinou o segredo para o arroz não sair empapado, né? E eu não conseguia, arroz soltinho, gostoso. E aí, quando a gente traz isso para o mundo educacional, uma coisa importante, uma palavra-chave, objetivo. Onde você quer chegar? Tem muitas pessoas hoje que querem aprender algo, elas vão na internet porque elas estão motivadas, elas estão dispostas a querer aprender. E aí a gente tem um autor na área de educação que chama Ausubel, né? Ele dizia o seguinte, ele escreve uma obra que chama Aprendizagem Significativa, que tem que te dar sentido. Você tem que querer ir até lá, você tem que ser despertado. E o Ausubel trouxe nesta obra, a gente aprende muito com ele, e é uma tarefa muito difícil para um professor dar sentido a esse processo. Quando a minha avó, voltando ao arroz, me ensinou, lá hoje, quando eu sou um estudioso da área de educação, eu vim entender que na época eu tinha um objetivo. Era educacional, era minha avó que ali estava ensinando. E ela tinha um método, tinha um segredo sobre como fazer arroz. E ali e aí eu comecei a perceber que eu podia aprender de várias formas. Fazendo, implementando, isso é uma competência cognitiva. Da mesma forma que alguém que vai fazer uma cirurgia tem que fazer, tem que colocar em prática. Ele pode tremer ao fazer e dar tudo errado numa cirurgia. Fazer o arroz, se eu não souber mexer, e no outro momento eu tenho que, de alguma maneira, trazer resultados. E a grande questão que a gente tem que pensar é, ao final, quem que tinha que aprender? Era eu ou era a minha avó? Eu enquanto estudante. E aquilo tinha que fazer significado para mim. E aí, o que a gente vê nesse sentido? Que lá mais adiante, a partir desse primeiro princípio, da compreensão daquilo que eu tinha que ter um objetivo, que haviam determinados métodos e que eu tinha que chegar em algum lugar, os resultados, eu vi que outras pessoas aprenderam a fazer arroz, mas de maneira diferente. As pessoas têm diferentes estilos de aprender. Então a gente tem um outro autor, né, que chama Gardner, que ele fala de diferentes estilos de aprendizagem. Então, por exemplo, usando tecnologia, a gente pode aprender usando um vídeo de YouTube, né? Então, mas é um resumo disso. Então, as pessoas são diferentes no processo de ensinar e aprender. Ninguém aprende igual. E as tecnologias, elas vêm para nos abrir um leque com diferentes possibilidades. Então, saindo do fazer arroz e voltando aqui para dentro de uma sala de aula formal, o professor, nos dias de hoje, ele precisa entender essas coisas básicas, né? Nem todo professor entra numa sala de aula sendo professor. Às vezes eu tenho excelentes colegas que são excelentes técnicos, mas nunca tiveram uma formação no contexto educacional. E o mundo está em constante evolução. Então, esse despertar a vontade, esse despertar esse engajamento, ele é tão almejado por um professor quanto é por um artista que faz um livro, que faz uma obra e deseja que as pessoas tenham imersão. Então, um professor se realiza quando isso acontece. E para isso a gente precisa pensar um pouco na formação, no desenvolvimento de novas metodologias, né, para se trabalhar. Eu não vou falar amplamente de todas as possibilidades que existem, porque nós somos únicos. Cada um, o que a gente precisa compreender é que tem diversas formas para se desenvolver isso. Diferentemente de pensar, não, vamos cercear o acesso às tecnologias. Não é o caminho, né? Tá aí, como o senhor bem disse, está colocado, faz parte do dia a dia, precisa ser integrado de uma forma responsável. Agora, a gente fala do aprender a aprender por conta da velocidade das mudanças que se apresentam. Mas se a gente for rememorar o passado, a gente sempre precisa estar numa constante atualização, né, professor? Exatamente. O processo de aprender a aprender, mas eu diria, Michele, que nos dias atuais a gente tem alguns elementos diferentes. Antes você aprendia numa determinada velocidade. Nos dias de hoje, tem um outro autor, até recomendo quem quiser fazer a leitura, que é o George Siemens. É uma obra interessante. Ele trouxe uma abordagem nova que ele chama de conectivismo. O que muda desse antes para o agora? Nos últimos anos, nós começamos a cada vez mais estar imersos no mundo de cultura digital. Antes, o conhecimento, eu ia lá na biblioteca, eu tinha que buscar um livro. O conhecimento ele não era tão universalizado quanto é hoje, né? Não era para todos, né? Então, hoje, o conhecimento está onde? Ele está nas redes, ele está nas nuvens. Esse autor canadense, que é o George Siemens, quando ele criou essa abordagem, ele disse o seguinte, olha, hoje, o conhecimento ele está
nas nuvens, em pontos onde a gente pode chegar até ele. E o nosso grande desafio é, metodologicamente, você entender como é que você pode acessar esse conhecimento. E aí você tem diversas formas, diversas tecnologias, né? Algumas disruptivas ou não. E como é que você desenvolve métodos, como é que você se autoconhece, o seu estilo de aprendizagem, como é que você trabalha em grupo, em equipes, para que você consiga desenvolver a aprendizagem, a sua aprendizagem, né? Muitas vezes até de maneira independente, porque isso você vai encontrar no seu dia a dia. Aquele que consegue aprender rápido nas organizações, na vida no seu dia a dia, em uma sociedade competitiva, obviamente ele vai se destacar. No seu dia a dia ele vai conseguir chegar mais longe. E aí o Siemens faz uma crítica muito grande às abordagens anteriores. Conhecimento não é aquele que está memorizado, que está aqui. É aquele que está na grande nuvem e ele acredita muito na tua capacidade enquanto indivíduo de aprender, de se apropriar desse conhecimento e se adaptar rapidamente a novas realidades. Talvez o desafio, então, seja encontrar um método eficaz para que essa atualização aconteça da melhor forma possível. Perfeitamente. Primeiro se autoconhecendo, conhecendo o seu estilo de aprendizagem. Algumas pessoas são mais visuais, algumas mais auditivas, né? Tem testes para isso na internet, né? Uhum. E a partir desse momento você compreender, né? E conhecer um pouquinho, interessante ler sobre metodologias ativas. A aprendizagem em grupo nos dias de hoje, o trabalho em equipe é essencial. Uhum. Você tem um problema nas redes digitais. Olha, eu preciso, estou fazendo uma coisa simples como uma atividade de escola, mas você consegue se conectar em fóruns, em debates, buscar ajuda para realmente você se autodesenvolver e não permitir que a inteligência alheia, por exemplo, a IA generativa, se desenvolve, que ela aprende. Uhum. No futuro, nós já estamos concorrendo com a IA em algumas profissões, em alguns lugares, né? Então você tem que acreditar em si próprio, se autoconhecer, entender quais são os seus melhores estilos, que recursos você consegue alcançar, aprender a utilizar esses recursos de maneira educativa e também como desenvolver atividades apropriando-se dessas tecnologias. Professor, diante dessa abundância de conhecimento que está disponível, como o senhor disse, nas nuvens, né? Hoje, com amplo acesso por toda a parte da população, como nos protegermos daquilo que não tem tanta credibilidade? Porque a gente sabe que a gente vive num universo que a desinformação está presente, que nós temos aí o advento das fake news, né? Então, como que a gente se comporta para ter certeza que aquela fonte que a gente vai beber, ela traz realmente uma informação que é correta? É uma pergunta necessária nos dias de hoje, né? É muito importante, quando a gente trabalha com materiais digitais, tem vários problemas, né? Como eu trabalho com uma disciplina que envolve sempre a introdução do aluno nesse campo educativo, há pouco tempo atrás a gente tinha um problema que eu diria que, comparando aos dias de hoje, ele era bastante simples, que eram os direitos autorais, né? A gente estava muito preocupado em buscar um livro, tirar cópia de parte, infringir ali alguma lei naquele sentido. Hoje, esse livro necessariamente não é o que se apropria em termos de conhecimento. A gente tem o digital. E com o poder das tecnologias digitais, esse conteúdo ele é transformado. Uhum. Então, a grande pergunta que a gente tem é, será que esse conteúdo digital que eu estou utilizando, primeiro, a autenticidade, ele é autêntico? Segundo, será que eu estou utilizando com a autorização do seu autor? De onde é que vem esse conteúdo, né? Então, a primeira dica que eu sempre dou para os meus alunos, se você estiver diante de um conteúdo, um texto, vídeo, seja lá qual ele for, e você não consegue checar a autenticidade, você não consegue ver a autoria, a primeira dica é não use. Em caso de dúvida, não use. Porque você utilizar uma informação que, infringindo um direito autoral, a gente vê muitas vezes pessoas que buscam... Eu vi agora um caso recente no mundo comercial mesmo, uma pessoa buscou na internet uma imagem, né, e ele utilizou em camisas, era para uma determinada prática desportiva. Do dia para a noite, veio lá com a multa de centenas de mil reais para se pagar pelo uso indevido daquela imagem. Isso pode acontecer no nosso dia a dia.
Então, perguntas, eu posso se apropriar de algo sem conhecer a autoria? Então, a gente precisa entender que qualquer conteúdo, seja ele digital ou não, ele é passível de ter o problema da autoria. Então, sempre cheque a fonte. É copyright, direitos reservados, né? E no mundo educativo, a gente tem uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar, que é o licenciamento aberto. A gente tem um conceito que a gente pode falar em outro momento, que é de ciência aberta. Busque conhecimento aberto. A gente tem muito material que é recomendado pela Unesco, que é recomendado por várias entidades abertas, que são protegidos com um debate que a gente chama copyright. Você pode utilizar com algumas concessões de uso. Exemplo, eu tenho um texto que a Michelle pode utilizar, desde que ela referencie o autor anterior, e às vezes ela pode alterar e assim por diante. Então tente conhecer um pouco mais sobre aquilo que é direitos proprietários, aquilo que é direitos abertos, aquilo que é ciência aberta, e tente compreender sempre se aquele material ele vem de uma fonte segura, né? Outro problema que a gente tem é a veracidade da informação. Eu chego lá hoje no ChatGPT, consulto algo. O ChatGPT ele trabalha com padrões, ele copia algo de outros lugares. Você tem um grande risco de que aquela fonte tenha sido copiada de alguém, que ela tenha sido plagiada por alguém. E aí a gente tem inúmeras ferramentas na internet hoje para poder descobrir o que tem, se determinado texto é plagiado ou não, e até se ela vem de um padrão algoritmo de IA generativa, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de quando for utilizar um determinado conteúdo que é gerado por IA generativa, tente consultar a fonte. A própria, em muitos casos, ela te dá a fonte, e mesmo que a IA generativa te dê a fonte, tente ver a sua autenticidade. Mesma regra vale para vídeo de TikTok, para vídeo de Instagram, né? A gente vive numa sociedade de fake news. Aí a gente vê inocentemente, às vezes os nossos avós e familiares fazerem circular vídeos falsos, né? E o quanto isso afeta uma sociedade no seu contexto político, cultural, né? Até na criação de preconceitos, de problemas que emergem no nosso dia a dia. Então sempre temos que se apropriar da informação, reconhecendo a sua fonte, a sua autenticidade, para que a gente não propague isso de maneira indevida e faça uso de forma comprometedora. Muito obrigada pelas informações, professor. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já. A dificuldade para lidar com a balança pode ser explicada pela presença de uma dor emocional. Vamos entender melhor o que isso quer dizer e como a alimentação e as nossas emoções estão ligadas. E quem nos ajuda nessa missão é a nutricionista Cláudia Ribeiro. Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse um pouco dessa relação entre a nossa saúde mental e a forma como a gente se alimenta e a forma como a gente lida com o peso que aparece extra na balança. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez, né? É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Cláudia, a gente sabe que uma vida saudável exige da gente um equilíbrio, né? E muitas vezes a gente não consegue equilibrar todos os pratos que a vida nos oferece. Geralmente, né? E a gente encontra alguma ferramenta para aliviar essa pressão. E algumas pessoas encontram isso na alimentação, outras pessoas encontram isso na bebida alcoólica, né? Como é que tá, ou como funciona essa ligação do nosso emocional com aquilo que a gente consome ou a forma como a gente consome? Então, essa relação emocional com a comida, quando ela está deturpada, a pessoa deixa de enxergar o alimento como uma fonte de nutrição e saúde para o corpo e passa a enxergá-lo como uma fonte de prazer, uma fonte de alívio, né? Um mero sossego ali enquanto eu tô tomando aquela coca bem geladinha, né? Então, elas não olham mais o alimento como um meio de se ter uma vida prazerosa. O alimento é o fim, é o prazer que eu encontro nele. Geralmente isso está ligado a questões que é própria do ser humano, né? Que é foge da dor, corre para o prazer. Cada vez mais parece que a gente está desaprendendo a encarar a vida, a realidade de frente.
Então a gente sempre está procurando uma anestesia para aqueles momentos em que a vida ficou desconfortável em alguma esfera dela. E ao invés de olhar para ela e enfrentar aquela realidade, eu fujo para uma alimentação que me dá prazer e é como se eu esqueço por alguns minutos daquele problema. Então, criou-se uma relação distorcida com a comida. Ela deixou de ser fonte de nutrição, passou a ser companhia, prazer, alegria, né, felicidade. E essa sensação a gente não encontra num prato de verdura, né, Cláudia? Exatamente, porque existem alimentos que eles têm um poder maior de fazer o nosso cérebro liberar dopamina, serotonina, que são os hormônios da felicidade, né? Então, essas verduras, legumes não tem tanto, mas o açúcar, os carboidratos, né, gorduras, esses têm. A começar do paladar, que é um pouco mais agradável, né? E aí isso já começa a gerar um prazer naquele momento. Então a pessoa ela quer consumir ao máximo um alívio, a começar pelo sabor da comida, né? Isso tem prejudicado, porque vem trazendo um processo de tristeza cada vez maior. Por quê? Porque aquele alimento não vai sanar o meu problema. Ao invés de eu olhar para isso, eu como mais para ver se eu alcanço um pico maior de felicidade. Só que a gente vai desenvolvendo dependência dos alimentos mais doces, dos alimentos mais calóricos. É viciante, né? É viciante, exatamente. É o mecanismo de um vício. E a gente precisa, então, ter muito claro, Cláudia, que a pessoa que ela tem uma dificuldade para emagrecer, por exemplo, né, aqui eu não estou pregando padrão que é colocado em rede social, nada disso. Eu estou falando de preservação de saúde mesmo, né? Porque a gente sabe que quem está com obesidade tem mais chance de desenvolver problemas cardíacos, problemas neurológicos, sim, enfim, como também doenças crônicas, né? Ela precisa olhar para o emocional. Então tem que ter um acompanhamento, sim, psicológico. Também precisa ter uma terapia, um acompanhamento psicológico para ela ter essa ajuda. Eu sempre falo, tudo se resume à fuga da realidade. Uhum. Então, às vezes, ela precisa de um acompanhamento para ajudar ela a olhar para esse gatilho, porque geralmente tem um gatilho, não é por nada, uhum, tá? Ela olhar para esse gatilho e aprender a lidar com ele sem usar a comida como um meio. Existe uma possibilidade da gente fazer uma substituição? Porque assim, a gente está falando que esses alimentos que são mais palatáveis, que têm mais açúcar, eles liberam dopamina e serotonina, né? Se a gente substitui o comer esse alimento, que é quem libera no nosso organismo esses hormônios, o que a gente pode botar aqui nesse lugar para ter o mesmo efeito? Por exemplo, eu trabalho com grupos, né? O que a gente faz? Tem um gatilho super atual aí que a gente faz, que é o sextou. Uhum. O que é o sextou? O sextou tem aquela mentalidade de eu mereço relaxar, né? A semana foi tão complicada, sextou, né? Então aí o que é o sextou? É um doce, é uma cerveja, né? Reunir com os amigos, beber para sextar, né? Então o que eu falo para elas? Vamos sextar diferente. Vamos pegar esse dinheiro que a gente ia comer doce, chocolate, cerveja, vai lá, faz uma drenagem linfática, vai fazer uma massagem, vai fazer uma escova, uma hidratação. Então, na verdade, o nosso cérebro, naquele momento da angústia, ele quer um prazer. Só que ele não está pedindo especificamente de onde. Uhum. É o mesmo que quando eu como um doce e eu vou lá e faço uma massagem relaxante, ou vou lá e converso com uma amiga, escuto uma música que eu gosto. Faço atividade física. Vou fazer uma atividade física, vou ouvir uma pessoa que eu acho interessante, que me motiva, né? Liga lá na TV, no YouTube, alguma coisa assim. É o mesmo efeito, porque também são fontes que me dão prazer. Acontece que às vezes a pessoa ela fica tão focada que a comida é o prazer dela,
que ela esquece tantas outras coisas que ela gosta de fazer na vida. Seria também o acesso mais fácil? Exatamente. O mais rápido, o mais fácil, o prazer rápido. É igual os vídeos de 30 segundos, é dopamina barata, muito rápido. E aí o que acontece? A gente fica com dificuldade de concentração. É a mesma coisa, a pessoa vinculou a alegria dela com a comida. Aí ela perde a alegria de outras coisas que ela tem na vida. Eu falo até para quem é mãe, sei lá, deita lá, abraça seu filho, fica abraçadinho. Como isso faz bem? Faz até você pensar, né? Poxa, eu não posso fazer isso comigo, porque eu tenho essa pessoa que depende de mim. Abraça, vai lá, vai assistir um filminho. Então, dá para trocar a fonte de prazer, sem deixar de olhar para a realidade e ver os melhores mecanismos de encará-la e resolver aquilo. Cláudia, eu acompanhei esses dias uma produção de conteúdo e eu queria até checar com você se você poderia compartilhar com a gente sobre isso. Uma moça falando sobre um livro que diz assim, quando o seu corpo pede determinado alimento, provavelmente você está com uma carência emocional de determinada fonte. Então assim, você quer muito carboidrato, você quer muito açúcar, você está precisando de acolhimento. Se você precisa muito de um alimento que é azedo, tem uma outra perspectiva. Tem essa leitura? Olha, eu ainda não tenho conhecimento disso, né? Mas geralmente, né, nesses 20 anos aí que eu faço atendimento nesse sentido, quando você foi falando, eu fui imaginando assim, de repente se falar alguém com proteína, né? Aquela pessoa que treina, que ela tem uma fissura, né, por proteínas e tal, que ela quer crescer o corpo, talvez quando isso passa do ponto, pode ser que ela queira uma aprovação, né, uma validação, tá ligado com o emocional. Tudo que é demais, mesmo que seja um alimento saudável, tá ligado com o emocional. Tanto é que vira transtorno, tem até nome, né? Por exemplo, a vigorexia, né? Alguém que é viciado ele não consegue enxergar que ele já tá bem, mas ele fica numa busca incessante por um corpo super malhado, super treinado. Tem a ortorexia, que é alguém que só quer comer coisas saudáveis. É importante? Mas às vezes passou do ponto. Não vou em outro lugar que não tenha comida saudável, fico só dentro de casa, porque em casa eu como minha comida. Ou levo minha marmita em todos os lugares. Tem uma festa, levo. Então, assim, às vezes essa pessoa ela pode estar passando do ponto e entrando para um transtorno alimentar. Quando vira transtorno alimentar, a pessoa perdeu o controle. E aí ela precisa de ajuda psiquiátrica também, para ela voltar para ela mesma, porque ela se perdeu, né? Então, eu não ouvi ainda vou até me aprofundar, ver o que isso tem a ver. Mas, geralmente, a busca por determinados alimentos tem, sim, fundo emocional. Eu tive uma paciente que ela gostava de comer canjica todos os dias, era como se fosse um vício, nunca esqueço dela. E a gente foi entender o que essa canjica significava, porque ela falava, não, quando acaba eu preciso fazer outra. Então sempre tinha. Como que alguém que quer emagrecer vai comer canjica todo dia, com leite condensado e tudo mais? E aí a gente entendeu que ela tinha perdido a mãe recentemente e a mãe fazia uma canjica que ela gostava. Então, entende? A canjica não era mais comida. Era a mãe. Era a mãe, a presença da mãe. Ela trocou, né? A mãe foi embora, ela pôs a canjica no lugar. Por isso que ela não conseguia parar de fazer. E aí a gente trocou por outro meio dela lembrar da mãe de uma forma mais saudável, foto, música que a mãe gostava, lembrar momentos, escrever uma carta para a mãe. Então a gente foi usando outras técnicas para ela ir entendendo, inclusive, aí é onde eu volto pro arcar com a realidade. Ela não aceitava que a mãe tinha falecido, então, e aceitar a realidade. Quando ela aceitou, a canjica não fez mais sentido. Olha, eu tenho um problema com canjica também. Não é que eu como canjica todo dia, mas se eu fizer
uma panela de canjica, ela vai embora, Cláudia, assim, ó. Bom, é muito bom. Diante desse contexto que você compartilha com a gente, que é tão importante, Cláudia, a gente ser mais empático para quem está num processo de emagrecimento, porque às vezes o olhar sempre é muito crítico, existe muita cobrança, mas você falando agora, eu comecei a avaliar até a minha atitude, né, nesse processo. Sim, é uma coisa que eu sempre trabalho em relação às famílias, né? A gente precisa entender que a obesidade, ela tem, em alguns momentos, dependendo da história daquela pessoa, ela tem funções importantes para aquela pessoa. Então, emagrecer para ela não está diretamente ligado à saúde. Vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo de uma moça no Instagram que ela falava assim: quando eu era obesa, eu era invisível. Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a ficar visível, as pessoas passaram a me ver. Para algumas pessoas, dependendo do contexto de vida dela, aparecer é perigoso. Ela volta para o peso novamente, porque ali ela fica escondida. Então tem casos, né, de mulheres que viveram abuso e elas não querem essa exposição, mulheres que foram muito cobradas, né? Então, quando alguém cobra ela de novo, é como se ela revivesse a dor. Então, quando você olha... Eu já fui uma nutricionista antes de conhecer a nutrição comportamental, emocional, que eu falava que era falta de vergonha na cara. Hoje, como eu me arrependo de ter feito isso? Porque eu não estava olhando além daquele peso, daquela pessoa com aquele peso na minha frente. Então, tem muita dor na alma ali. Né? Então a pessoa está comendo muitas vezes por uma dor que ninguém sabe. Né? Que às vezes nem ela mesma. Nem ela. E muitas vezes lá no consultório que nós vamos trazer a consciência dela, a raiz dessa forma de comer, o gatilho emocional. E às vezes está lá no passado dela, na infância dela. Às vezes ela não se permite emagrecer, porque ela não vê consequências boas no emagrecimento, ela tem ganhos secundários no emagrecimento, né? Então, essa pessoa não é que ela não quer ou que ela não tem vergonha na cara, ela não tem consciência suficiente para entender que sim, ela pode viver uma vida saudável, ela não depende daquele alimento, ela não depende de aprovação, né? E muitas vezes ela precisa daquela aprovação que não vem. Isso desanima ela. Então, julgar não é o melhor caminho. E todo o avanço deve ser comemorado, né? Por menor que ele seja. Por menor que seja, por menor. Eliminei 200 gramas. Se você não tivesse começado, você podia estar com 1 quilo a mais. Ou com 200 gramas a mais. Né? Então, toda comemoração é um processo, porque é uma mudança que está começando. Geralmente, uma pessoa que já vive um ciclo de dietas restritas, de emagrecimento e efeito sanfona. Emagrece, ganha de novo, emagrece, ganha de novo. O organismo dela, a célula dela tem memória desse emagrecimento. E muitas vezes ela volta a emagrecer de novo, com dietas super rígidas, exercício muito intenso, e o corpo dela quer proteger ela dela mesma. Só que ninguém explicou isso para ela. Ela não sabe. E aí ela volta a ganhar peso de novo, e ela recebe mais julgamento. Ela vai perdendo a capacidade de se enxergar como alguém que pode. Uma outra coisa que muito se fala nesse processo também, Cláudia, é assim: a gente sempre coloca aquela meta mais difícil como a primeira resposta que a gente busca, né? Tanto que aí você entra nas fórmulas mirabolantes, nas dietas hiperrestritivas, que são caminhos que você pode até ter uma perda de peso rápida, mas a possibilidade de retomada ou de abandono por ser restrito demais são grandes, né? Sim, por isso que hoje, quando eu acompanho uma mulher ou um grupo, os nossos acompanhamentos são semanais. Por quê? Porque a gente faz pequenas metas. Então eu venço essa semana. E agora? Vamos fazer a meta da semana que vem.
Aí eu venço essa semana, quando eu olho, eu já venci 15 dias. Só que dando pequenos passos, consistentes e que eu consigo manter depois. Então, muitas vezes, até essa procura por uma meta muito grande e de forma inconsciente, já no meio dela não conseguir mesmo. Mas ela fala, tô tentando, olha, tô tentando. Mas ela tá tentando do jeito errado, né? Então, quando a mente da pessoa vê aquele tamanho daquela meta, ela mesma já vai dizendo para ela, não vou conseguir, é muito grande. Agora, vamos fazer assim, durante uma semana, vamos fazer esse comportamento, vamos mudar esse comportamento aqui, por uma semana. É que as pessoas, elas não têm ideia do quanto as pequenas coisas geram grandes efeitos. Se eu falar para ficar com fome uma semana inteira, fica. Uhum. Mas se eu falar, vamos colocar uma meta de 2,5 litros de água, não consigo. Né? Beber água é mais fácil do que ficar com fome. Mas é porque não valoriza os pequenos passos. Mas são eles que dão o maior resultado. Porque eles consolidam um novo comportamento, né? Exatamente. E assim, eu vou dando pequenos passos e eu vou retomando a coisa, eu vou ganhando autoestima. Uhum. Ganhando autoestima, eu falo, posso dar um passo a mais. Olha, isso aqui ficou bacana, eu já tive paciente que odiava exercício físico. Hoje está jogando profissional, futevôlei. Uhum. Odiava, mas como que ela chegou lá? Ela foi aos poucos. Depois, é tão interessante que eu fui dando pequenas metas para ela e ela foi vencendo. Isso vai trazendo essa identidade nova. Eu consigo sim, né? Que depois a própria paciente busca algo mais difícil para fazer. Só que agora ninguém está pedindo. É ela que quer, porque ela entendeu que ela dá conta. É incrível o processo. Então, quando gente, feito assim, né? Tudo, resumindo, de né? forma leve. Tudo que a gente vai fazer passa por uma boa saúde mental. Michele, criou-se uma ideia geral de que emagrecimento tem que ser a base de muito sofrimento, o que não é verdade. Não é verdade, né? É como eu falei, o básico dá certo. Muito obrigada pelas informações, Cláudia. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente prepara aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com quem você acha que deve acessar também essa informação. Para isso, fica o meu convite, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim você não perde nada que é feito aqui no Papo e também tem a possibilidade de integrar essa comunidade que está lá no YouTube. Para isso, a gente fez um atalho para facilitar a tua vida. Tá vendo esse QR Code que aparece aqui na tela? Basta você mirar a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho para que você passe a integrar o nosso canal no YouTube. Conhecimento básico e habilidade em educação financeira são fundamentais para o desenvolvimento prático dos cidadãos. Pensando nisso, proporcionar esse aprendizado para crianças e adolescentes se torna tão importante e eficaz na capacitação dos jovens para decisões econômicas mais conscientes no futuro. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, o SPC, mostraram no mês de agosto que o número de pessoas endividadas em Mato Grosso chegou a 1.144.000, o que representa 44% da população do estado. Essa é uma realidade crescente não só aqui, mas no país. E para mudar esse comportamento é preciso investir forte em educação financeira, o que torna um ambiente escolar propício para essa discussão. Até uma Olimpíada de Educação Financeira foi criada pelo Tesouro Nacional para fomentar as discussões e alunos aqui de Cuiabá participaram da competição nesse ano. A Olimpíada aborda essas questões de parcelas, juros, que também são trabalhados na área de matemática. Então, a partir daí, o aluno ele pode também se engajar, né, nas questões da casa, né? Quando
a família faz um orçamento das despesas, né, da conta de água, da conta de luz. Muitos deles já têm uma noção de poupar, de investir. Então a Olimpíada vem para contribuir com esse novo formato, esse novo olhar, né, para a educação financeira dos jovens. A primeira edição da Olimpíada aconteceu em 2024. Neste ano, 13 mil escolas se inscreveram, o que representou a participação de 60% dos municípios brasileiros. Aqui de Cuiabá, 250 alunos do Colégio Salesiano São Gonçalo, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, marcaram presença na disputa, e Pedro foi um deles. Eu aprendi bastante sobre educação financeira e me trouxe uma ideia melhor de como cuidar do dinheiro. O SPC também revela que 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados. Especialistas em finanças explicam que essa situação se dá por uma junção de fatores, dentre elas a falta de conhecimento financeiro. Participar de eventos como a Olimpíada ajudam a criar senso crítico e critérios na hora de consumir. Os jovens, eles são consumistas, né? E eu acho que entendendo essa questão do financeiro, da própria família, da sociedade, eles vão ter um critério maior na compra, né? Às vezes a compra desnecessária. Discutir educação financeira desde os primeiros anos de vida também é uma forma de garantir saúde mental. O dinheiro, ainda que frequentemente tratado como assunto estritamente racional, exerce um papel central no equilíbrio emocional e na percepção de segurança e esperança no futuro. Casos extremos de comprometimento financeiro podem levar ao suicídio. Que os pais continuem incentivando os filhos a participarem, porque isso é um ganho para a vida deles futuramente, né? E para a própria família também. Com mais de 2 décadas de atuação, Deise Águena é cantora de música popular brasileira com forte influência dos repertórios afro-brasileiros. E no dia 10 de outubro, presenteia o público com o show Canções que Trago em Mim no Cine Teatro Cuiabá. Para muitas pessoas que me conhecem, vão ficar surpresos, porque o show tem a ver com canções extremamente diferentes do que eu canto em bar, a maioria delas, que foram canções que, na realidade, quando eu escutei, eu me senti em outro lugar. Tipo, como assim? Eu nunca tinha ouvido isso, eu nunca tinha sentido isso. Então são canções realmente que me tocaram muito, que fizeram mudar o ângulo, né? O ângulo para outras melodias, outras canções, outros compositores, outros nortes. Então, esse show são com essas canções. Algumas, né? Que elas são 15 músicas. É claro que todas elas, gente, estão ligadas a pessoas que até hoje são muito importantes na minha vida. Elas são inesquecíveis para mim, todas. O espetáculo traz interpretações de grandes nomes da música brasileira, como Paulo César Pinheiro, Sueli Costa, João Bosco, Aldir Blanc, Gilberto Gil, Milton Nascimento, entre outros. Também compõe o repertório 2 composições autorais, Pra Ser Feliz e Coisa de Deus. Vocês vão me ouvir cantando uma música de Djavan que eu sempre quis fazer. Não vou falar qual, senão quebra, né, a surpresa. E as músicas que eu considero caboclas, que essas eu vou falar, que 7 Cantigas para Voar já falei, mas outras 2 que são emblemáticas, né? Que as pessoas me conhecem na noite, nessa área de violão, de voz, né? E uma coisa que é interessante, as músicas, e essas músicas citadas, tipo que a Nana Caymmi gravou, elas foram, na realidade, ouvidas pela primeira vez nas noites de luar, de seresta aqui no fundo do quintal da minha casa, que a gente esperava a lua cheia chegar para fazer uns saraus, para fazer tudo isso nesse quintal. E nesse quintal, gente, foi a primeira apresentação do grupo Alma de Gato. Então tem muita história esse quintal da minha casa. Muita gente nunca me ouviu cantar essas músicas. E esse show é para que vocês possam conhecer
de que fonte eu bebi essas águas aí. O show, com 1 hora de duração, foi concebido a partir das memórias da artista. A direção-geral do espetáculo leva a assinatura da produtora cultural Dani Paula Oliveira. O violão do talentoso instrumentista Joelson Conceição dá o tom intimista e delicado ao espetáculo. E ele também é o responsável pela produção musical. A assessoria vocal fica a cargo de Cristiane Puertas e o preparador musical é Adonis Aguiar. Eu quero falar ao público que vá lá assistir a Canções que Tragam Mim. Eu tô esperando todo mundo, hein, gente? E eu tô louca, assim, imaginando, falar assim, Deise, esgotou. São 80 lugares, Sala Anderson Flores, no dia 10 de outubro, às 19h30. Ingresso é com a Dani Paula, 65981371963. Numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, mas, acima de tudo, nos ajude a fazer o papo. Conta pra mim o que você gostaria de ver aqui no programa. Para isso, faça contato pelas nossas redes sociais ou mande o seu e-mail para esse endereço que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!